Olá, pessoal, tudo bem? Como foram aí de férias? Voltando essa semana, né? Mas para que a gente não possa perder o andamento, tá? Eu vou mostrar o que a gente já fez antes para a gente poder seguir, tá bom? O que eu vou pedir para vocês, tá? Escrever o nome de vocês no bate-papo com a turma, ok? E o número, só para a gente ter o controle aí do pessoal que está aí acompanhando a aula, tá bom? Então, ó, nome, número e a turma que tá bom? Bom, vou começar a compartilhar a tela aqui. Prof, Oi? a senhora pode repetir o que a senhora falou? Porque eu entrei agora e eu não entendi. Ah, tá bom. Ó, no bate-papo vai colocar aí, tá? O nome, o número e a série, só pra gente ter esse controle, tá? Aí qualquer um que for tendo dúvida, coloca Quem então não o nome lembra, e série, quem esqueceu o número, tá bom? Bom, vamos lá. Prof, e se esquecer o número, o que faz? Coloca o nome e a turma só. Tá bom? Obrigado. Imagina. Então, ó, vamos lá. Quem lembra dos materiais? Qual era o nome desse material aqui? Desse equipamento que a gente utiliza? Multímetro, muito bem, Melissa. Então, nós tínhamos lá o multímetro, que ele servia para medir o quê? O que a gente viu com ele? A gente mediu tensão, tá? E também tem como medir corrente, que a gente viu nas aulas aqui pelas aulas remotas, tá? E também tem como medir quem? A resistência, tá? Então, onde eu coloco a minha chave seletora, que é esse botãozinho aqui do meio, vai falar o que eu quero medir. Então, vai depender o quê? Dos símbolos que tiver, tá bom? Aí nós tínhamos o alicate universal. Muito bem, Cauã. E esse daqui, quem lembra? Chave de fenda, muito bem. Essa daqui é a Phillips, né? Então, a chave de fenda e a Phillips. A chave de fenda, ela é mais como se fosse um retângulozinho, né? E a Phillips é aquela que parece uma estrelinha, tá bom? A tomada, e esse daqui, que era aquele nome estranho. Quem lembra? Ducto corrugado. Quase. Eletroduto corrugado. Muito bem, pessoal. E esse daqui era o disjuntor. Aqui nós tínhamos o alicate de bico. E esse daqui que a gente utilizava no multímetro? São os pontos de prova, preto e vermelho. Bem, pontas de prova, isso mesmo. Então, as pontas de prova são aquelas que a gente coloca aqui nos seus respectivos lugares, né? O preto no com e o vermelho em qual você quer utilizar, tá? Para poder fazer a nossa medição. Bom, vistos os materiais, a gente viu os tipos de interruptores. Por que a gente viu os tipos de interruptores? Porque a gente fez a ligação acendendo uma lâmpada. Então, nós tínhamos o interruptor simples, do qual eles têm dois bornes atrás, tá? Ó, que são bornes, ó, são essas entradinhas do qual você vai conectar o fio, né? Que fio? O fase e o retorno. E onde eu coloco o fase nos interruptores? Quem lembra? Olá, Arthur, tudo bem? no meio. Muito bem, o fase é sempre no meio. Sempre, ó. Por mais que aqui não tenha um meio, na verdade seja só esse daqui e esse, é como se aqui, né, tivesse vago. Então aqui realmente fica no meio. Então, ó, o fase sempre no meio do interruptor. Sempre. Isso, muito bem. No de cima, no caso, só tivesse dois.
Então, ó, o interruptor simples, ele só teria 2 bornes. Já o interruptor paralelo seriam, ó, 1, 2, 3, tá? E para eu utilizar o interruptor paralelo, eu preciso dos dois para poder fazer a ligação da lâmpada. Por quê? Porque um vai ser em uma entrada e outro vai ser em outra, né? Então, a gente viu que quando a gente tinha uma entrada, a gente utilizava quem? O interruptor simples, porque eu só preciso acionar a lâmpada, né? No caso, em um lugar. Agora, se eu tenho 2 entradas no ambiente, eu precisava acender a luz num que eu estou entrando e no outro também que eu posso entrar. Para que eu tenho que fazer isso? Para a pessoa não ter que percorrer um espaço grande com a luz apagada. E se a luz estiver apagada, ela pode fazer... O que pode acontecer com ela? Ela pode tropeçar no meio do caminho, né? Não ver e até mesmo bater a cabeça e acontecer algum acidente aí grave, tá bom? E temos também o interruptor intermediário. Então, ó, simples, o paralelo, que tem esses 3 bornes, e o intermediário vão ter 4 bornes. E como é que é feita a ligação deles? Simples. Como a gente já viu, o fase é sempre no interruptor e o neutro sempre vai na lâmpada, ok? Então, é sempre desse jeito. Então, ó, vamos ver aqui com o nosso interruptor simples. O que eu tenho, ó? O fase, ele tá vindo para onde, ó? Tá vindo pro interruptor, ok? No de cima, quando eu tenho interruptor simples. O neutro vai para a lâmpada, para um lado lá do bocal da lâmpada, ok? E o retorno, né, é a ligação de quem? Do outro lado da lâmpada com o que sobrou do interruptor, ou seja, o outro ponto que sobrou. Então, sempre, 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 o fase é no interruptor e o neutro é na lâmpada. Então, ó, a gente viu isso com o interruptor simples. No paralelo é a mesma... Opa, peraí. No paralelo é a mesma coisa. O fase é sempre no meio. Então, ó, vem o fase. É sempre no meio do interruptor, mas eu não levo para os 2 interruptores, ok? Eu só pego o fase e levo para o primeiro interruptor paralelo. E levo o neutro para a lâmpada. Olha o desenho aqui, ó. O neutro vai para a lâmpada. E o retorno, neste caso, vai para o outro meio da lâmpada e vai ligar tanto o de cima com o de cima, quanto o de baixo com o de baixo, tá? Então, sempre fase para o meio do interruptor, o neutro para a lâmpada, para um dos lados lá da lâmpada, né, do encaixe. E o restante será quem? O retorno. Lembrando que de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, e o que é no meio vai para onde? Para a lâmpada, tá? Considerado como retorno também. E no intermediário não é diferente. No intermediário, né? Esse daqui é o intermediário, tá? Esse do meio aqui. Só que para ligar o intermediário eu preciso de 2 o quê? Ó? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 paralelos. O fase sempre vai para onde? O fase sempre vai para o meio do interruptor. E o neutro? O neutro vai para a lâmpada, ó, nunca muda. Isso é padrão, ok? Agora, os encaixes do retorno, né, que vai ter uma modificadinha aí. Modificaçãozinha, né? Então, ó, do outro lado da lâmpada, eu vou jogar para o meio do outro interruptor, paralelo, ok? E aí eu vou ligar os paralelos com o intermediário. Então, ó, o de cima com um lado do intermediário, o de cima com o outro lado do intermediário. O de baixo com um lado do intermediário e o de baixo com o outro lado do intermediário. Ok? Tem alguém com dúvida nessa matéria? De como fazer a ligação? Não? Então tá bom. Professor, o nome do fio que liga o interruptor na tomada é sempre o retorno? Não. Tomada, né, depende de qual a classificação dela. Se tiver a tomada 110, vai ser fase,
de um lado, neutro do outro, e aquela bolinha no meio vai ser o terra. Se for 220, fase de um lado, fase do outro, e aquela bolinha do meio, o terra. Ok, verdade, gente. Nos interruptores, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Aqui não foi mostrado o terra, mas tem que passar o terra, né? Muito obrigada, Cauã, por lembrar a gente aí. O terra, ele sempre passa por aqui, ó. Por que o terra passa lá próximo onde a gente encaixa a lâmpada, né? Porque para a gente ligar a lâmpada, tem como se fosse uma caixinha de passagem, do qual os fios estão lá, para poder seguir o caminho correto do fio para onde ele vai, ok? E onde tem essa caixinha, tem um suporte que você pega e coloca a sua luminária, ok? Nessa caixinha de passagem, tem que estar passando terra. O terra, ele serve para proteção, ok? Então, se você tiver uma luminária de alumínio, né, ou de ferro ali, você vai pegar e jogar o fio terra na luminária. Para quando você for mexer nessa luminária, né, você não levar choque. Geralmente, em casa, né, geralmente tem essas luminárias mais simples, ok? E tem algumas construções que são mais antigas que não tem o terra passando. Ellen, eu vou mandar tudo para vocês. Alguém só escreve o e-mail ou o WhatsApp de alguém aqui, e aí eu mando para vocês todos esses documentos para vocês poderem também estar estudando, tá bom? Ok. Aí você recebe e passa para o pessoal. Pode ser, Ellen? Então, ó, o fase, ele vai estar sempre passando para quando você utilizar uma luminária, né, de alumínio ou de ferro ali, para que você, na hora que estiver fazendo a manutenção, não leva choque. Em todos, ó, tanto no simples, deixa eu limpar aqui, quanto no paralelo, também você vai precisar do terra, todos. E também no intermediário. Todos vão passar o terra para que você possa ter essa proteção, dependendo da luminária que você vai estar utilizando. Tá, a gente viu como ligava, mas agora a gente começou a ver quem? Os conceitos, as grandezas elétricas, ok? Então, nós vimos, né, primeiro a gente chegou lá e mediu a nossa tensão. Então, foi a primeira grandeza elétrica que a gente aprendeu. E o que é essa tensão? A tensão, ela é a diferença de potencial entre dois pontos. Então, a gente viu lá que a gente comparou até com a gravitacional, né? Uma ser mais alta e uma ser mais baixa, né? Então, aqui é mais alta e aqui é mais baixa. Então, tem uma diferença o quê? De altura, ok? Tudo, Giovanni. Então, o que é a tensão elétrica? Ela é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, num lado de um fio tem um potencial elétrico, do outro lado tem outro. Então, essa diferença vai fazer com que gere uma força, ok? E essa força é o que ela é necessária para movimentar os elétrons. Então, na hora que eu coloco uma força e os elétrons começam a andar de uma maneira ordenada, aí eu tenho a segunda grandeza elétrica, né? Que é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, com a ajuda da tensão, que a tensão é que faz a força, né? Para que esses elétrons andem. Aí, a partir do momento que eles andam de uma maneira ordenada, num fluxo ordenado de elétrons, eu tenho a minha corrente elétrica, tá? E aí, então, a gente viu, comparou o que seria essa corrente elétrica, tá? Então, para eu ter a tensão e a corrente, eu primeiro preciso de um circuito, ok?
E o que é o circuito? A gente verificou, né, que é como se fosse uma pista, né, que o início e o fim é sempre o mesmo lugar. Então, o circuito ele tem um início e tem um fim, só que é sempre no mesmo ponto. Então, a gente pode ver, ó, por exemplo, o ponto é aqui. Daí a gente vai, ó, início, fim, início, fim, início, fim, ok? Então, peraí, deixa eu só desativar aqui, porque tem gente que tá riscando, né? Já desativei. Então, a gente viu que o circuito, para funcionar, ele precisa ter um início e um fim no mesmo ponto, tá? E qual é o elemento que compõe esse circuito elétrico? A gente tem a fonte, nós temos a carga e nós temos os condutores, tá? Que são esses fios aqui. Então, para que serve a fonte? Tudo bem. Então, ó, para que serve a fonte? A fonte, ela serve para fornecer energia ao circuito. Então, esse circuito só vai funcionar se a fonte conseguir fornecer energia para cá, né? Então, por exemplo, se você liga lá o seu celular para carregar, e se você ligar numa tomada e não carregar seu celular, pode ser duas coisas. Ou a tomada, que é, no caso, a nossa fonte, não está funcionando, né? Ela não tem energia ou o carregador está com defeito. Não é isso? Então, para que gere esse circuito, gere o circuito para que carregue o celular, essa fonte, ou seja, essa tomada, precisa ter energia, correto? Então, a fonte, ela serve para fornecer energia. A carga é quem vai transformar essa energia elétrica em outro tipo de energia. No caso da lâmpada, é energia luminosa. E os condutores são aqueles que vão fazer a ligação. E ela vai chorar, e outra vai sentar, e ela vai chorar, e outra vai sentar. Deixa eu só desativar o som aqui. Pronto. Gente, ó, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês colocam no bate-papo, ou então levante a mãozinha, que aí eu falo para vocês, ok? Quem levantar a mão, eu posso ativar o áudio. Então, vamos lá. Os condutores são os fios que vão levar, no caso, essa energia para essa carga e vai voltar dessa carga para essa energia. Tudo bem? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Não, tá tudo ok? Então tá. Isso, a fonte, ela seria quem? No caso do meu exemplo, tá? A fonte, ela seria a nossa tomada, que é ela que ia fornecer energia. A carga seria essa energia que está chegando, transformar em quem? Na carga pro celular, ok? E os condutores seriam o próprio carregador, o fio lá dele, que está fazendo toda aquela ligação para plugar no seu celular, seria esse condutor, ok? Então, olha como funciona, né? Então, eu tenho uma fonte, ela passa aqui até chegar na carga, e da carga ela vai até a fonte, tá? Então, esse caminho do qual os elétrons percorrem, tá mostrando aqui em amarelo, tá? É feito através dos condutores. Bom, visto o circuito, nós temos alguns tipos de circuitos, tá? Quem seriam eles? O circuito em série e o circuito em paralelo, ok? Qual é a diferença do circuito em série para o circuito paralelo?
Em série, eu tenho as lâmpadas ligadas todas, ó. Eu venho com o fio da fonte e já ligo uma lâmpada direto na outra, tá? Então, continuo ligando a lâmpada direto na outra. Isso seria um circuito em série, ó. Ele vem da fonte, vai para a lâmpada, vai para outra lâmpada, vai para outra lâmpada e volta para a fonte. Isso é o circuito em série. Quando eu tenho o circuito em paralelo, qual é a diferença? A diferença é que eu venho da fonte, eu venho para uma lâmpada e volto para a fonte. Depois, eu continuo essa mesma sequência, né? Para outra lâmpada e volto para a fonte. Vou da fonte novamente para outra lâmpada e volto para a fonte. Ela não vai seguindo as lâmpadas uma depois da outra, ó. Ela não vai fazendo isso, né? Ó, igual ao circuito em série. Peraí que sumiu. Aqui, achei. Ela não vai pegando uma lâmpada ligando na outra. Ela vai, ela volta. Depois ela vai fazer a ligação para outra lâmpada. Então, ela tem outro caminho para percorrer. E não seguir em série, né? E não ir tudo para depois voltar. Ok? Então, ela vai em uma e volta. Ela vai em outra e volta. Ela vai em outra e volta. Tá? E elas têm o quê? Uma diferença, né? Quando eu tenho, fora isso, tá? Quando eu tenho em série, ela tem a corrente igual e a tensão diferente, né? Então, a corrente, ela vai ser igual para todas, porém, a tensão, ela vai ser dividida entre elas. Já no paralelo, eu tenho a corrente diferente e a tensão vai ser igual, ou seja, né? Essas lâmpadas aqui terão a mesma tensão, porém a corrente vai ser dividida, tá? Então, por exemplo, se eu tenho duas lâmpadas, eu tenho lá uma tensão de 10, aqui ela vai dividir, vai ser 5 para uma e 5 para outra, ok? Já no paralelo não, porque as tensões estão iguais, então vai ser 10 aqui e 10 aqui. Vamos lá ver lá no nosso laboratório como funciona na prática? Com duas lâmpadas. Se eu tiver um circuito em série, olha aqui o que acontece, né, no circuito em série. Em série eu tenho a corrente igual e a tensão diferente, ou seja, a tensão ela vai dividir entre essas duas. Deixa eu até pegar aqui os valores, ok? Já peguei aqui para demonstrar os valores. Ó, aqui tem uma tensão de 10 e a tensão, né, que é a resistência no caso. Deixa eu pegar aqui. Ó, a tensão de 4,5 e a tensão de 4,5. E da fonte, ó, quanto que ele está saindo, ó? Ele está saindo com 9. Ou seja, ele tem 9 de tensão no circuito, o que que vai acontecer? Ele vai dividir essa tensão para essas duas lâmpadas. Ok? Repara, ó, nessa iluminação aqui dessa lâmpada, né, ó, tá bem pequenininha, tá vendo esse raiozinho, como se fosse do sol, ok? Tá bem pequenininho. Já quando eu tenho o paralelo, olha o que que vai acontecer. Deixa eu só diminuir aqui a resistência. Quando eu tenho um paralelo, olha o que acontece. Então, ó, eu tenho uma que ela vai para a lâmpada, deixa eu até tirar aqui, ó. Da fonte, ela vai para a lâmpada e da lâmpada ela volta, ok? Depois ela pega a outra parte da lâmpada para ligar em uma outra lâmpada, ok? Olha aqui o raio dela como que tá de iluminação.
tá bem mais forte, ou seja, a iluminação dela é bem maior. Então, conseguiram ver essa diferença, pessoal? Agora, olha aqui, ó. Tá com uma tensão, como já tá mostrando aí, ó, de 9. Vamos ver quanto que tá lá na lâmpada? Olha lá. 9. Na outra lâmpada. 9. Então, quando a gente utiliza o paralelo, nós temos uma iluminação igual à nossa fonte, ou seja, ela vai ser uma iluminação forte. No circuito em série, o que vai acontecer? A iluminação vai ser fraquinha, porque ela vai dividir por todas as lâmpadas que tiverem, ok? Então, por exemplo, se tiver 3 lâmpadas, ela vai ter uma iluminação de uma maneira. Se tiver 5 lâmpadas, ela vai ter uma iluminação bem menor, ok? E o que acontece com a corrente? A corrente é a mesma coisa, porém, né, ela é ao contrário. Se uma tem a tensão igual em um caso e tensão diferente em outro, a corrente vai ser o oposto, ok? Então, vou ver aqui, vou medir a corrente. Melhor aqui. Então, ó, no paralelo, o que tem que acontecer com a corrente? A corrente, ela tem que ser diferente. Então, vamos ver se a corrente é diferente. Ó, ela tá vindo aqui com 6. E quanto que ela tá chegando na lâmpada? 3, ó. Tá vendo? No paralelo, elas são o quê? Divididas. Tá? Já no circuito em série, ó, no circuito em série, o que vai acontecer com a corrente? Ó, 1,5, 1,5 e 1,5. Ela vai ser igual. É isso que fala o que está demonstrando aqui. Tá vendo? Ó, corrente igual significa que em todos os pontos a corrente vai ser a mesma. Tensão diferente significa que da fonte vai ser uma tensão e nas lâmpadas vai ser dividido essa tensão. Ok? No paralelo, a corrente vai ser diferente. Ou seja, a corrente que vai estar passando aqui da fonte, ela vai ser dividida entre as lâmpadas e a tensão vai ser igual da fonte. Deu para entender, pessoal? Ok. Onde a gente utiliza o paralelo, ou onde a gente utiliza o circuito paralelo e o circuito em série? O paralelo, a gente utiliza na nossa residência. Então, imagina a gente estar na nossa lâmpada, tá? Por exemplo, com 10 pontos da casa. A iluminação ia ser fraquinha se a gente utilizasse o paralelo, né? E com isso, né, a gente consegue, com todas as lâmpadas, ter a mesma tensão. Então, todas vão funcionar da mesma maneira, não vai ser dividida, ok? E quando que a gente utiliza o circuito em série? Em série são os LEDs, muito bem. Então, em série, geralmente é feito o quê? Sabe aquele pisca-pisca da árvore de Natal? É feita em quê? Nesse série. Então, quando um apaga, ou metade do circuito apaga, ou todo ele apaga. No caso, se ele fizer um circuito em série com algumas lâmpadas e um outro circuito em série com outras lâmpadas. Se todo o circuito em série, por exemplo, todos os piscas-piscas, né, forem de um circuito só, desse um circuito em série, todo ele vai apagar, tá? Então, a gente também tem essa diferença. No circuito em série, a partir do momento que eu tiro uma lâmpada, todas apagam. No circuito paralelo, se eu tirar uma lâmpada, as outras permanecem acesas. Por quê? Deixa eu pegar aqui o lápis para mostrar para vocês. Aqui o circuito é em série. Se essa lâmpada queima, ela não vai conseguir passar para essa lâmpada. Então, o circuito vai acabar aqui. E o que vai acontecer? Não vai ter circuito. Ou seja, o circuito vai apagar. Tá? Já no paralelo, não. Por quê? Quando eu venho para cá para uma lâmpada e volto, eu também venho para cá para outra lâmpada e volto.
Então, se uma lâmpada queimar, né? Eu quebro o circuito, apenas o circuito paralelo, esse primeiro, não o segundo que vem para cá, e nem o terceiro, porque sempre começam da fonte para um, da fonte para outro, ok? E essa ligação aqui, ó, é o que faz dar para outra lâmpada. Conseguiram entender, pessoal? Tem alguém com alguma dúvida até aqui? Tudo de boa, né? Ok. Aí a gente viu a outra grandeza elétrica. Então a gente viu tensão, corrente, e aí a gente chegou a ver a resistência, ok? E essa resistência, o que seria essa resistência? Bom, eu tenho a minha tensão. A tensão é quem? Quem gera força para os meus elétrons começarem, né, a andar. Eles começaram a andar lá de uma maneira ordenada, eu tenho a minha corrente. Porém, se eu coloco alguma coisa bloqueando a passagem dessa corrente, eu tenho a minha resistência, tá? Então, a resistência, ela é tudo que vai se opor à passagem de corrente elétrica, ok? Então, vai ter materiais que ela vai ser de alta resistência e vai ter materiais que será de baixa resistência. Como que a gente classifica isso? E a gente vai ver agora, tá? Uma coisa importante para falar, tá, gente? Como eu já falei aqui em cima, é que os elétrons só vão começar de maneira ordenada se tiver a diferença de potencial. Então, por exemplo, do lado negativo, sempre do lado negativo para o positivo, ok? Então, ele vai começar de uma maneira ordenada, ó. Por mais que ele vá um pouco para cima na diagonal ou para baixo, ele sempre vai o quê? Da esquerda para a direita. Ele não está fazendo da direita para a esquerda. Ou seja, ele não está indo do negativo do positivo para o negativo. Ele sempre vai do negativo para o positivo. Ele nunca vai do positivo para o negativo. Deu para entender? Então, o que seria, né? A gente pegou até a imagem para mostrar, ó. Esse carinha aqui que está impedindo alguém de passar é a minha resistência. Então, eu tenho esse carinha aqui, ó, o ON, certo? Que é a nossa resistência. Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está impedindo a corrente de passar, corrente elétrica de passar. Então, ele está criando uma dificuldade da corrente passar nesse circuito. E quem é esse carinha aqui? Esse carinha aqui é a tensão, é ele que está gerando uma força. Está vendo que está fazendo força para que a corrente ande? É ele que é a nossa tensão, ok? Então, eu tenho a resistência que se opõe à passagem de corrente elétrica, a corrente elétrica ela, que vai ser o fluxo ordenado desses elétrons, ok? E a tensão que gera quem? A força para que essa corrente ande. Sempre do negativo para o positivo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ok. Então, se a corrente elétrica ela passa de uma maneira fácil pelos lugares, esse material é de baixa resistência, porque a corrente ela está indo normal, ou seja, o ON não está fazendo nenhuma força, não tem oposição a isso, ok? Se ele estiver passando com dificuldade, que é esse carinha aqui, tá vendo que ele está até com a linguinha para fora? Tá tendo o quê? Mais resistência, ou seja, ele está impedindo que a corrente passe, tá? Então, terá materiais que têm baixa resistência e alta resistência. Quando tem alta resistência, significa que está impedindo que a corrente passe, ele impede mais que a corrente passe. Eu posso ter isso com a área de seção dos fios. O que seria a área de seção dos fios? Se o fio é mais fino ou se o fio é mais grosso? Bom, imagina você passar num canudinho, não consegue passar, né? O seu tamanho para um canudinho. Então, é muito difícil você passar por ali. Ou seja, o diâmetro desse canudinho é pequeno. E agora você passar num túnel. Você consegue passar tranquilamente. Até um carro, até um caminhão pode passar nesse túnel.
Ou seja, se você passa livremente, o seu diâmetro é maior. Logo, ele tem menos resistência. Então, se o fio é mais largo, ele não tem resistência da corrente passar. Agora, se o fio é mais fino, ele tem resistência dessa corrente passar. Ela vai passar lá com mais dificuldade, ela tem mais resistência, ok? Agora, o comprimento do fio, a mesma coisa. Se eu estou correndo, tá? Vou postar uma corrida. Eu e mais alguém. Eu vou correr 10 metros, a pessoa vai correr 20 metros. Quem vai chegar primeiro? Quem correr 10 metros, ou seja, é o menor espaço. Ou seja, se eu consigo passar mais rápido, chegar mais rápido no lugar, eu tenho uma menor resistência do que o outro fio, que eu vou ter que fazer mais força para poder chegar, tá? Então, se o fio for pequeno, é menos resistente. Se o fio for grande, é mais resistente. Ok? E também temos o tipo de material. Cada tipo de material, ele tem já uma condução elétrica, tá? Uns conduzem mais rápido e outros não. O que a gente viu também sobre a resistência? Como tem tá impedindo a corrente de passar, ok? Então, um elétron começa a bater no outro. E nisso que ele começa a bater no outro, começa a criar choque. E esse choque, de uma maneira mais prática, ele ocasiona o efeito Joule. Quem seria esse efeito Joule? De aquecer, ok? Então, ele tem esse aquecimento. Então, a gente viu que o chuveiro, o nosso forno, tá? Eles fazem o quê? Eles aquecem, né, os materiais, ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então, se eu vou gerar resistência em determinados lugares, a corrente vai ser um pouco mais difícil de passar, ok? E com isso vai dar esse efeito Joule, por isso que a gente utiliza a resistência no chuveiro e a resistência nos fornos para poder aquecer as comidas ou aquecer a água, tá? Então, se ninguém tem dúvida, gente, na próxima aula a gente continua para poder dar segmento na matéria, tá bom? Obrigada, pessoal, pela aula, obrigada aí pela participação. Um beijo para todos vocês, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.